Quero convidar, por favor, você comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. A partir do verso número 5. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5. Eu separei aqui a versão da Bíblia Viva, a NBV, a Nova Bíblia Viva em português, mas você me acompanhe na versão que você tiver. E vamos deixar o Espírito Santo continuar a sua obra nesta manhã em nossas vidas, amém? A Bíblia diz assim, verso de número 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Diga comigo, em primeiro lugar. Mais uma vez, em primeiro lugar. Em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Ok, queridos, eu quero dar continuidade às mensagens que eu comecei a trazer daqui da parte do Senhor, falando sobre os nossos pensamentos e sobre como eles influenciam a nossa vida. Eu já disse para vocês que nós não temos problemas com a palavra de Deus que é plantada em nosso espírito. O problema que temos são com aqueles pensamentos que deixamos povoar a nossa mente. Então, muitas vezes, nós não percebemos que o grande causador das situações que vivemos na vida não são coisas do nosso exterior ou do nosso mundo exterior, mas coisas do nosso mundo interior, aquilo que passa pela nossa cabeça. E eu quero começar fazendo uma afirmação, porque faz parte do tema desta manhã, falando sobre pensamento. Todo o estresse que você tem na vida é por causa do seu pensamento. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Todo o estresse que você tem na sua vida é resultado, ou ele vem do tipo de pensamento, ou do seu modo de pensar. Então, todo estresse que você tem em sua vida é por causa do seu modo de pensar. Não é nada por causa de coisas do lado de fora. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Só aí você já percebeu que você tem diante de você a oportunidade de receber uma cura e uma libertação na sua vida. Meu Deus, meia dúzia de crentes disseram amém. Essa manhã você tem a oportunidade de receber uma cura e uma libertação na sua vida. Porque este é o desejo de Deus, irmãos. Deus não traz uma palavra sobre nós se Ele não está intencionando fazer com que aquela palavra se cumpra em nossa vida. Agora, eu afirmei para vocês que todo estresse que temos em nossa vida, ele vem do nosso modo de pensar. Então significa que o nosso mundo interior é que dita o nosso mundo exterior. Está claro até aqui? Diga amém. Então vamos lá, antes de eu continuar a mensagem. De forma bem simplória, mas bem verdadeira, o estresse é uma resposta. Diga comigo, uma resposta. Diga comigo, o estresse é uma resposta. O estresse é uma resposta biológica, fisiológica e psicológica
a pressão que você recebe. Ok? Não vou desenvolver isso aqui porque não é o meu tema, é melhor. Faz parte do tema que eu estou trazendo, mas não é o que eu quero desenvolver hoje. Mas o estresse é uma resposta biológica, fisiológica e psicológica à pressão que você recebe. Então significa que você, ao ouvir a afirmação de que seu estresse vem do seu modo de pensar, então você já entendeu que você não tem poder todo o tempo sobre as coisas que acontecem do lado de fora, mas certamente você tem poder sobre as coisas que acontecem do lado de dentro. Está claro até aqui? Diga amém. Então, é por isso que eu acabei de afirmar que essa é uma manhã de cura e de libertação, porque Deus vai nos ensinar a trabalhar pelo lado de dentro. Se você está entendendo até aqui, diga amém. Ok. Vamos lá. Eu quero mostrar um texto que está aqui no próprio livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, verso 2. Na mesma versão, vamos ler na mesma versão que eu li, que é a Nova Bíblia Viva. Ok. Se você está comigo, diga aleluia. Se você encontrou o texto, diga amém. Provérbios 3, 2 diz assim: se, é uma condicional, se você seguir essas instruções, diga comigo instruções, Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos. Longevidade é saúde? E saúde é longevidade? Alguém pode dizer amém? Aí a Bíblia diz: e isso lhe dará prosperidade e paz. É a nossa confissão de todas as manhãs. Então a Bíblia está dizendo que é possível ter uma vida de longevidade, uma vida de prosperidade e paz. E para isso eu só preciso seguir as instruções da sabedoria. Eu só preciso seguir as instruções da sabedoria. Então, eu posso afirmar, baseado só nesses versículos, que existe um modo errado de viver, mas também existe um modo certo de viver. Se eu seguir o modo errado de viver, então eu terei todas essas consequências que eu acho normal, mas elas não são normais para Deus. Deus tem uma outra vida para mim e para você. E essa outra vida que Ele tem, só é possível tê-la se seguirmos suas instruções. E eu estou aqui hoje para dizer para você que você pode ter uma vida sem estresse. Você pode ter uma vida sem estresse. Alguém pode dizer aleluia? Ah, pastor, é impossível. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já tinha ouvido sobre isso. Agora existem relatos, existem números mundiais sobre isso. E eu tenho começado a ajudar pessoas dentro da igreja com isso. O mal do nosso presente momento não é nada além de patologias emocionais e mentais. Há mais situações no mundo de problemas na mente e nas emoções do que no corpo das pessoas. O mundo hoje é um mundo da ansiedade e da depressão. Alguém está ouvindo isso ou não? Ok. Se discursava isso no passado, agora existem números para provar que as pessoas no mundo inteiro não estão sofrendo com cânceres, estão sofrendo de ansiedade e depressão. O número é infinitamente maior do que qualquer doença que você pensar agora. Qualquer uma delas, qualquer uma que você pensar, essas estão infinitamente na frente. Alguém está ouvindo ou não? Então significa que nós não estamos sabendo lidar com o nosso mundo interior. Está fazendo sentido para você ou não? Então diga assim comigo. A Bíblia diz
que eu posso ter uma vida, diga comigo, uma vida de longevidade, de prosperidade e paz. Quem é que está falando a verdade? O que é que está falando a verdade? A Bíblia. Então vamos lá, começa por aqui. Escreva aí, tipos de pensamento que me causam problemas. Tipos de pensamentos que me causam problemas. Então, estamos ainda ministrando sobre pensamentos, então vamos permanecer com eles. Tipos de pensamento que me causam problemas, ou que lhe causam problemas, como você quiser. Primeiro tipo de pensamento, já falei aqui várias vezes, mas vou voltar para ele, porque está aqui no texto. O primeiro tipo de pensamento que lhe causa problema, podemos ver aqui no início do texto, quando a Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. A Bíblia diz que eu devo confiar no Senhor e não me apoiar, no original diz, no meu entendimento. Aqui a palavra em hebraico é biná, ou em algumas versões diz na minha própria inteligência. Então, o primeiro tipo de pensamento que vai lhe causar problemas na vida é o pensamento de dúvida. É o pensamento de quê? De dúvida. Ah, pastor, onde é que está a dúvida aí? Simples. Se a Bíblia diz que eu devo confiar no Senhor e não me apoiar no meu entendimento, então a confiança, ela me dá segurança. A dúvida coloca um chão instável ou um terreno instável debaixo dos meus pés. Porque escute, quando falamos na Bíblia de confiar em Deus, significa que eu estou colocando a minha fé em seu caráter e em sua palavra. Significa que eu sei que o caráter de Deus é fiel e que a sua palavra não falha. Que o que ele diz vai acontecer, não importa nada que esteja à volta. O tempo não anula as palavras de Deus. O tempo não anula a promessa que Deus lhe entregou. Confiar em Deus é colocar a sua fé em quem Deus é e em sua palavra. Você descansa. É por isso que eu vou te dizer novamente: a sua fé ou a sua confiança é uma âncora para a sua alma. Quando você tem fé, quando você tem confiança, o chão debaixo dos seus pés é firme. Por isso a Bíblia diz: o homem que ouve as minhas palavras e guarda é o homem que construiu sua casa sobre um terreno firme. Construiu sobre o quê? A rocha. Agora, percebam que o texto diz que quem construiu sobre a areia não é um terreno firme. Agora, ambos tiveram problemas na vida porque estavam neste mundo. Mas uma casa permaneceu e uma outra casa caiu. E não tem nada a ver porque um enfrentou problema e o outro não. Não teve a ver com o problema que passou, mas pela estabilidade de onde ele colocou o fundamento da sua vida. A nossa vida deve estar fundamentada em Deus e na sua palavra. Em Cristo, em sua palavra. Amém? Agora, se eu estou falando de pensamentos que podem me causar problemas, então não estou falando da confiança. A confiança não vai me causar problemas. O que vai me causar problemas são pensamentos de dúvida. Porque é o inverso da confiança. Quando você não está confiando em Deus, você está pondo em dúvida o caráter dele e a sua palavra. Vou repetir. Às vezes nós não gostamos de colocar as coisas neste termo, porque nós somos muito crentes e a gente não quer ser ofendido acerca da nossa fé. Achamos que a nossa fé funciona, mas às vezes a nossa fé não funciona porque a nossa fé não é fé. A nossa fé só é uma crença. Diga comigo, confiar é colocar a fé no caráter de Deus e em sua palavra. Logo, o contrário da confiança é a dúvida. Então eu estou duvidando do caráter de Deus e da sua palavra. É toda vez que eu penso, e se? E se? Quando você entender até aqui, diga amém.
Ok? Alguns pensamentos que podemos ter. Eu quero falar sobre eles. Eu fiz algumas anotações aqui. Quem sabe você tem pensamentos como esse aqui? Acho que esse negócio de orar não está dando certo. É melhor fazer alguma coisa por mim mesmo. Quem sabe você já teve algum tipo de pensamento assim? Esse sinal de orar não está dando certo, não. Eu acho melhor fazer alguma coisa por mim mesmo. Sinal de orar não está funcionando. Quando você tem esse tipo de pensamento, você está colocando em dúvida Deus e a sua palavra. Então você acha que se a oração não está funcionando, então você tem que fazer uma coisa por você mesmo. Aí você cai no versículo 5 que diz: não se apoie em seu próprio entendimento. Um outro tipo de pensamento que pode lhe ocorrer e que revela dúvida: se Deus realmente me amasse, Ele já teria feito alguma coisa por mim. Esse também é um pensamento que revela dúvida. E Ele não está lhe ajudando em nada. Se Deus realmente me amasse, Ele faria ou Ele já teria feito algo por mim. Percebam que os pensamentos de dúvida, eles não vêm como uma incredulidade completa, mas apenas um questionamento. Só que esse sim é extremamente perigoso, porque, escute bem o que eu vou lhe dizer, não é a incredulidade que lhe causa dúvida, é a sua dúvida que lhe torna incrédulo. Vou repetir. Não é a sua incredulidade que põe dúvida em seu coração, são as suas dúvidas que tornam você incrédulo. Alguém está ouvindo ou não? Outro tipo de pensamento que pode lhe ocorrer, ou pode vir: eu tenho fé, mas acho que não vai acontecer do mesmo jeito. Você até diz que tem fé, mas você diz dentro de você: eu tenho fé, mas eu acho que não vai acontecer do mesmo jeito. O que você está querendo dizer? Que porque você orou, ou porque você esperou, você acredita que tem fé, mas ainda assim não vai acontecer do mesmo jeito, porque significa que Deus vai fazer de acordo com o que Ele deseja. E Deus não está muito desejoso de fazer o que você está pedindo. Então, na verdade, você não tem fé. O que você tem é apenas um desejo dentro de você. Porque a Bíblia diz que a fé não é um desejo. A fé não é algo que eu quero. A fé é algo que eu creio que Deus já fez por meio da sua palavra. A fé não é você pedir a Deus que cumpra o seu desejo. A fé é você reivindicar de Deus aquilo que já é um desejo dele. Já é vontade de Deus revelada em sua palavra. Vocês entendem a diferença? Mas escute. Quem sabe você está sendo roubado por pensamentos de dúvida. E os pensamentos de dúvida são prejudiciais. Porque Deus não pode fazer nada em um ambiente de dúvida. Eu quero mostrar para vocês um texto conhecido. Vai comigo em Tiago, capítulo 1, verso 6 ao verso 8, na NVI, Nova Versão Internacional. Vai lá comigo. Deus não pode trabalhar em um ambiente de dúvida. E lembre-se, o ambiente que Deus trabalha não é o chão da sua casa. O ambiente que Deus trabalha não é o chão da sua cozinha. Não é o chão do seu quarto, não. Você fecha a porta do seu quarto porque Jesus ensinou para você não ter interrupção, você se separar. Mas o ambiente que Deus trabalha é o seu espírito. O ambiente que Deus trabalha é a sua mente. Amém? O ambiente que Deus trabalha é seu interior. Deus não quer trabalhar no seu quarto, Deus quer trabalhar em você. Agora, imagine que sua cabeça está cheia de dúvidas, como as que eu acabei de dizer agora. Aí a Bíblia diz assim, Tiago capítulo 1, verso 6 ao verso 8 diz: peça, porém com fé. Vejam que a Bíblia não diz que eu devo apenas pedir, mas a Bíblia diz que eu devo pedir. Diga comigo, eu devo pedir. Mas devo pedir com o quê? Ok. Não basta pedir, lembre-se. Precisa existir o elemento fé. A Bíblia diz, peça, porém, com fé, sem o quê?
sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo quê? Pelo vento. Portanto, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Olha o que o Deus está dizendo. A Bíblia está dizendo que uma pessoa, ela pode até pedir coisas a Deus. Mas se ela pedir sem fé, não vai adiantar o quê? Porque a Bíblia diz que uma pessoa que pede sem fé, ela pode estar com a mente dela povoada de dúvida. E a Bíblia diz que uma pessoa que tem a mente povoada de dúvida é como uma onda que se move a sabor do vento. E assim uma pessoa cheia de dúvida. Ela uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está lá, uma hora está aqui, uma hora está aqui, uma hora está lá. Ela o tempo todo está oscilando. Você não pode confiar em uma pessoa carregada de dúvida. Alguém está ouvindo ou não? Deus não pode trabalhar em uma pessoa cheia de dúvida. Deus só pode trabalhar em uma pessoa que tem o quê? Fé. Diga comigo, a fé. Diga comigo, a fé é a única. Diga comigo, é a única linguagem que Deus entende. Quando você faz uma oração sem fé, você está falando um idioma inteligível. Deus não entende sua oração. Ele não a compreende. A única linguagem e idioma que Deus entende é a fé. Você pode fazer a oração mais simples do mundo e faça, mas sua oração deve ser carregada. Deve ser carregada de quê? De fé. Por isso que o texto começa. Confie no Senhor. Confiar é colocar em Deus a fé. Fé em seu caráter e em sua palavra. Ok? Agora olha o que o texto diz. Que uma pessoa pode fazer uma oração, mas se a oração dela estiver sem fé e carregada de dúvida, a Bíblia diz, essa pessoa não receberá coisa alguma de Deus. Ela pode pedir, como diz aqui na Bahia, né? Eu quero R$1 de Big Big. Aquele chiclete baratinho. Esculhambado. Não é nenhum Bubalu. Não é nenhum chiclete Adams. É um chiclete baratinho. Mas a Bíblia diz que se você pedir sem fé, nem um Big Big você recebe. Você não pode receber nada de Deus. Nada. Diga comigo, nada. Por outro lado, a Bíblia diz que alguém, se tiver fé, e ela não duvidar, ela pode ter uma montanha movida diante dela. É uma diferença muito grande. A Bíblia está dizendo que eu não posso ter nada se o meu coração estiver cheio de dúvida, mas eu posso obter qualquer coisa se meu coração estiver cheio de fé. Por isso a Bíblia está me ensinando hoje aqui que o meu problema não tem nada com as coisas do lado de fora. O meu problema está com as coisas do lado de dentro. Se a minha mente está povoada de dúvida, eu tenho problemas. Eu tenho o quê? Porque significa que, baseado no texto que acabamos de ler, eu não vou obter nada de Deus. Quando você entender até aqui, diga amém. Então diga assim comigo, uma pessoa cheia de dúvida não obterá nada de Deus. Aí a Bíblia completa dizendo, verso 8, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha que coisa terrível. Você não pode confiar em uma pessoa cheia de dúvida. Porque ela é o quê? Ela é o quê? Estável. Confiar em alguém cheio de dúvida é o mesmo que você tentar se equilibrar em cima de uma bola. Você não está num lugar estável? Você está num lugar que a qualquer momento pode te fazer cair. E é por isso que muitos crentes passam a vida toda achando que são crentes, mas eles percebem que são bons religiosos, porque sua vida cristã inteira não há nenhum momento em que eles podem relatar resposta às suas orações. E é isso que vai fazer diferença na sua vida. Eu quero falar isso olhando nos seus olhos. Sua vida cristã se torna extremamente brilhante, quando você começa a perceber que suas orações são respondidas. E não estou falando de Deus atender o seu desejo. Eu estou falando de você aprender a descobrir qual é a vontade de Deus, orar sobre a vontade de Deus e você essa vontade de Deus cumprida em sua vida. E até aqui você já entendeu que há 3 vontades de Deus só aqui. Se você cumprir as instruções de Deus, Ele quer lhe dar longevidade,
prosperidade e paz. Alguém pode dizer aleluia? Quando você receber essa palavra, diga amém. Ok. Antes de eu continuar, Deus está falando com você, diga amém. Então vamos voltar. O nosso problema não está do lado de fora, o nosso problema está do lado de dentro. O tipo de pensamento que carregamos. Então, todo estresse que temos na vida não é por causa das coisas que acontecem do lado de fora, mas por algumas coisas que estão acontecendo do lado de dentro. E o que está acontecendo do lado de dentro aqui, a começar pelo texto, é que eu tenho uma mente cheia de dúvida. E uma mente cheia de dúvida é uma mente dividida, porque a palavra dúvida vem de duo, e duo significa literalmente dois. Tudo que é poderoso é um só. Quando você, escute, uma vez eu ouvi aquele ator austríaco, que é o Arnold Schwarzenegger, ele disse, toda vez que você tem um plano B, você já esculhambou o plano A. Ele já não é tão importante assim. E isso é verdade. Tudo que é poderoso na vida é um só. Você precisa ter dentro de você certas convicções. E essas convicções, elas não podem ser fofas. Elas precisam ser embasadas em alguma coisa. Porque às vezes nós somos como que mulas empacadas na vida, porque temos convicções em coisas erradas, em crenças que criamos e achamos que elas estão corretas. E porque achamos que elas estão corretas, nós nos aferramos a elas, seguramos nelas e achamos que devemos carregá-las pelo resto da vida. Só que essas porcarias que estamos segurando estão destruindo nossa vida. É por isso que a Bíblia diz, confie no Senhor e não se apoie em sua própria inteligência. Então, aquelas minhas convicções que eu devo carregar pelo resto da vida, não devem vir das minhas crenças, devem vir da palavra de Deus. Ela é a âncora da minha alma, ela é a rocha da minha vida. A Bíblia diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Poderá cair qualquer coisa, menos o iode de uma letra das minhas palavras. O iode é a menor letra do alfabeto hebraico. Ele está dizendo o que para mim e para você? Que na palavra dele eu posso confiar. Mas imagine se a minha mente é carregada de dúvida, isso então significa que eu estou pondo em xeque esta palavra. E se eu pôr em xeque esta palavra, eu estou pondo em xeque quem falou. Eu estou dizendo que ele não é fiel para cumprir a palavra dele. Coisa estou entendendo até aqui. Não sei se alguém já lhe disse isso, mas eu vou te dizer hoje de manhã. Duvidar de Deus e da sua palavra é a maior ofensa que você pode fazer a Deus. Porque você está ofendendo o seu caráter fiel. Duvidar de Deus e da sua palavra é a maior ofensa que você pode fazer. Você está duvidando dele. É por isso que a Bíblia diz que uma pessoa que é carregada de dúvida, ela é alguém que não vai receber o quê? Nada de Deus. Meu amigo, Deus não pode trabalhar em um ambiente com dúvida. Ok, vamos continuar. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, a Bíblia diz então, voltando para o texto bíblico, a Bíblia diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Aqui no original, como eu falei, é biná, em hebraico, que é entendimento e que pode ser traduzido também por inteligência. Está falando da faculdade do homem de pensar. Então a Bíblia está dizendo, confie no Senhor e não confie em você mesmo, no seu próprio pensamento, naquilo que você pensa. Porque às vezes são os seus próprios pensamentos, seus problemas. A maneira que você pensa é o seu problema. Aí a Bíblia continua dizendo, lembre-se, aqui é outra faculdade da sua mente. A inteligência é uma faculdade da sua mente. Você não pensa com o seu espírito, você pensa com a sua mente. A Bíblia diz, não se apoie na sua própria inteligência,
Você não tem entendimento com o seu espírito, você tem entendimento com a sua mente. Agora, aqui é uma outra faculdade da sua mente. A Bíblia diz, lembre-se. A memória é uma outra faculdade da sua mente? Sim ou não? Você não lembra com o seu espírito, você lembra com a sua mente? Vocês estão entendendo a importância da mente? Escute, é como se o seu espírito fosse apenas uma antena parabólica. Você precisa de um espírito, porque a Bíblia diz, Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Você precisa de um espírito, porque Deus é espiritual. Então o seu espírito é quem tem contato com Deus, porque Deus é espírito. E as coisas que você vive e eu vivemos são coisas espirituais. Não se discernem fisicamente. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter uma mente que pensa espiritualmente. Mas tudo que Deus vai fazer na sua vida vai passar pela sua mente. Nada desce do seu espírito e vai a lugar nenhum. Tudo vai passar pela sua o quê? Vai passar pela sua o quê? Eu sinto que eu preciso voltar. Escute. Se sua antena está bem, está colocada no lugar certo, ela consegue captar o sinal. Mas se há um problema no seu tubo de imagem ou na sua tela, o nome que você queira dar, não importa em que época você está falando aqui, de como as imagens eram transmitidas, se antigamente em tubo de imagem, hoje em telas de LED e companhia limitada. Escute, se há um problema aqui embaixo, não importa se a antena está recebendo o sinal, não vai aparecer nada aqui. Não importa se seu espírito está captando as coisas de Deus, se você tem pensamentos errados aqui em cima, as imagens nunca vão aparecer. Você nunca vai criar a imagem que Deus tem para a sua vida. Porque você e Deus estão em sintonias diferentes. Você está exibindo outro canal na sua mente. Está fazendo sentido para você ou não? Então diga assim comigo. A palavra, diga comigo, a palavra é espiritual. Diga comigo, a palavra é espiritual. Mas ela é compreendida com a minha mente. Você precisa da sua mente? Precisa de quê? Você precisa de quê? Da mente. Então sua mente pode ser um problema. Se você não trabalhar com ela, pode ser um problema. Vamos lá. Qual foi o primeiro pensamento que pode lhe causar problema? Pensamento de quê? De dúvida. Agora o texto continua dizendo assim, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Qual a posição? Qual a posição? Não me responda, só pense. Deus é o primeiro lugar da sua vida. Eu vou falar uma coisa muito séria como pastor. Eu tenho muitas preocupações para onde a igreja de Cristo vai com o passar dos anos. Porque eu já tenho preocupação em algumas coisas que eu vejo na igreja desse tempo agora, que eu estou pastoreando. Eu não sei quanto tempo mais nós temos sobre a terra, quantos anos ainda temos para frente, mas possa ser que leve ainda alguns anos para Jesus voltar. E quem sabe eu não esteja mais na terra quando isso acontecer. Pensando assim. Então, eu vejo algumas coisas na igreja dos meus dias que eu me preocupo como será a igreja da próxima geração. Porque eu já vejo uma igreja que não é tão disposta a pagar o preço para Deus como já foi um dia. Deixa eu te dizer uma coisa, como pastor, isso pode mudar a sua vida cristã para sempre, se você entender o que eu quero lhe dizer. Porque você nunca poderá exigir coisas de uma semente que você nunca plantou. Isso é um erro dessa geração. Essa geração é a geração do reivindicar. Reivindicar é a janela no avião. Todo mundo quer sentar na janela. Essa geração, todo mundo quer sentar na janela. Mas ninguém quer pagar o preço para um dia poder sentar na janela. Reivindicam coisas que não pagaram preço para aquilo. Essa geração que todo mundo está gritando
por uma reparação, seja pela cor de pele, seja por uma opção sexual, todo mundo quer reparação. Não, 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 não. Ninguém quer pagar o preço para obter aquilo. Querem que uma outra pessoa dê a ela a reparação. Escute o que eu vou te dizer. É uma geração que não quer pagar preço nenhum. E o preço que as pessoas não querem pagar é o preço por suas próprias escolhas. Um dia eu contei isso aqui para vocês. Eu assisti um dos piores filmes que eu assisti da minha vida. Eu não lembro mais nem o título. O filme é tão ruim que eu não lembro nem o título. Os atores eram péssimos, atores horríveis. Eles não conseguiam passar a força dos personagens. Mas chega um momento do filme em que o cara disse assim: a coisa mais difícil na vida é você ter que conviver com as suas escolhas. Ele disse: o filme foi péssimo, mas eu gostei dessa frase. Vamos lá. Posso falar? Posso mesmo? Estou falando como pastor. Escute. Os crentes de hoje é assim. Você tem sua vida pessoal e tem as coisas de Deus. Você tem... E essas suas duas vidas são separadas. Você tem a sua vida e as coisas de Deus. Não é uma vida só. Então os crentes hoje fazem o seguinte: se um dia eu tiver que escolher entre a minha vida pessoal e a vida de Deus, eu escolho a minha vida pessoal e não a vida de Deus. Porque a minha vida, eu fiz uma dicotomia, eu separei. Se eu tiver que escolher entre uma coisa que me faz feliz e seguir a Cristo, eu vou escolher aquilo que me faz feliz, mesmo que aquilo me tire de Cristo. Eu separei a minha vida pessoal da vida de Cristo. Quando eu olho para o apóstolo Paulo que diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não tenho mais a minha vida, eu tenho a vida dele. Esse negócio de eu ter a minha vida, isso acabou. Você não tem mais sua vida. Se você é um crente que nasceu de novo, a sua vida agora é a vida de Cristo. Amém? Posso continuar mesmo? Ok. Então, eu me preocupo. Se essa geração já não está mais sabendo fazer essa escolha, eu fico pensando como será a igreja dos anos para frente. Eu fico imaginando as pessoas correndo atrás das outras e dizendo: olha, por favor, faz um favor para Jesus, siga Ele. Vou ver se eu faço esse favor para Jesus e o sigo. Aí eu me lembro do jovem rico, que deu as costas para Jesus e saiu triste. E eu fico olhando para Jesus e imaginando: não, vamos negociar. Não precisa entregar todos os seus bens para os pobres, entrega 90%. Não, quem sabe, vamos negociar, entregue 80%, entregue 70%, entregue 50%. Não. Jesus deixou o jovem rico o quê? Embora. Aí ele diz: quão triste é para as pessoas que confiam nas riquezas, elas poderem entrar no reino dos céus. Quão difícil é. As pessoas querem separar suas vidas entre vida pessoal e a vida com Deus. Sua vida não é mais sua. Se você ainda tem a sua vida, então você nunca entregou sua vida a Cristo. Porque se sua vida é de Cristo, deixe Cristo conduzir sua vida. Posso ouvir um amém? Agora vamos lá. Eu acho que até acabei, mesmo sem ser intencional, eu acabei adiantando o ponto. A Bíblia diz: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará no caminho certo. Alguém pode dizer amém? Vocês concordam comigo que é uma bênção você andar pelo caminho certo? Você não se perder pelo caminho? Pensa até do ponto de vista, vamos pensar do ponto de vista aqui natural. Quando eu não me perco no lugar que eu vou, eu acabo consumindo menos combustível, sim ou não? Eu acabo ficando mais seguro, sim ou não? Acabo sendo mais rápido o meu trajeto, porque eu não me perdi. Quando eu me perco, tudo isso ocorre. Eu fico mais vulnerável, porque eu não sei para onde eu estou indo. Eu posso acabar pedindo informação para alguém mal intencionado, sim ou não? Eu vou gastar mais combustível, porque eu estou rodando. Sim, e eu vou chegar atrasado, talvez, no compromisso, porque eu me perdi. Então,
não se perder uma bênção. E a Bíblia diz que se eu coloco Deus em primeiro lugar e eu o busco e eu o consulto, Ele vai guiar os meus passos. Para eu andar no caminho certo. Alguém pode dizer aleluia? Isso é uma bênção, sim ou não? Ixi, tem pouco crente hoje aqui. Quantos consideram isso uma bênção, ser guiado por Deus? Ok, agora vamos lá. Qual é o segundo pensamento que pode atrapalhar a sua vida? O pensamento de independência. Pensamento de quê? De independência. Esse é o segundo tipo de pensamento que pode atrapalhar a sua vida. E para mim faz todo sentido, a Bíblia é sempre perfeita na construção inteligente dela. Se eu estou com dúvida em relação a Deus e a sua palavra, a tendência é que a minha dúvida me distancie dele. Sim ou não? Sim ou não? A minha própria dúvida vai me distanciando de Deus. Porque, às vezes, até por birra, por eu não estar tendo respostas às minhas orações, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou fazer por mim mesmo. Eu oro e Deus não me responde, Deus não me dá a resposta, vou fazer por conta própria. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok? Vamos lá. Em algumas versões de algumas Bíblias, vai estar escrito assim, reconheça o Senhor em seus caminhos. Diga comigo, reconhecer. Diga comigo, reconhecer é saber que eu preciso de Deus. Diga comigo, que eu preciso de Deus em cada decisão. Então, quando a Bíblia diz reconhece Deus em todos os seus caminhos, significa que eu preciso saber de fato que eu não posso tomar uma decisão sem consultar a Deus. Pois que o segundo pensamento é um pensamento de dependência. A Bíblia está dizendo, lembre-se, porque eu esqueço a tendência minha de quando eu começo a viver uma vida com pensamentos de dúvida, é agora ter pensamento de dependência. Eu não coloco Deus em primeiro lugar. Deus está às vezes lá na rabeta. Foi o que eu falei da escolha. Vamos lá. Você aqui, e eu me coloco em primeiro lugar, nós podemos enganar qualquer pessoa. Às vezes tentamos enganar até nós mesmos. Mas nós não enganamos a Deus. As nossas escolhas demonstram em que lugar Deus está em nossa vida. São as suas escolhas. E eu já preguei isso para vocês aqui. Um rei só se assenta no trono. Se você oferecer a Cristo qualquer outro lugar na sua vida que não seja o trono, pode ter certeza que Ele não está lá. Você está vivendo por conta própria. Você está enganando a você mesmo, mas não a Ele. Você está vivendo sua vida por conta própria. É o pensamento da independência. Ou o rei se assenta no trono da sua vida, ou ele não está em lugar nenhum. Um rei só se assenta no trono. Ou você acredita na história do ovo, né? Que as pessoas contam aquela lenda urbana que diz que o cara disse assim, os jovens iam sair de carro, aí a mãe gritou para o menino, Deus te acompanhe, meu filho. Ele disse, só se Jesus for no porta-mala, porque o carro está lotado de gente aqui. Aí a história conta que depois lá na frente o carro capotou, todo mundo se acabou dentro do carro, mas quando abriram o porta-mala do carro tinha ovos e os ovos estavam inteiros. A não ser que você ache que Jesus vai no porta-mala da sua vida, ele não vai. Ou ele é o rei, ou ele não está na sua vida. O rei só se assenta no trono. Alguém está entendendo isso ou não? Então, quando eu começo a carregar pensamentos de dúvida, um outro pensamento perigoso é quase que em sequência, eu vou ter pensamentos de independência. Pensamentos de quê? Independência. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17:5. Vai lá. Nova Bíblia Viva. Jeremias 17:5. Se você está me acompanhando, diga glória a Deus. Você está aprendendo algo aqui pela manhã, diga amém. Vamos lá. Jeremias 17:5. Nova Bíblia Viva. Me acompanhe na versão que você tiver. A Bíblia diz assim. Esse aqui é um dos textos mais mal interpretados que eu já vi na Bíblia. Eu já vi tanta gente falar bobagem desse texto.
A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor. Ele é o quê? Eu quero ouvir vocês. Ele é o quê? Ele é o servo. Ele é o servo. Ele que é mandado por você. Ele é o quê? A Bíblia diz, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Meu Deus, esse texto é perfeito. Não precisava nem explicar ele. Esse texto é uma interpretação que eu já vi as pessoas dizer: olha, não confie na outra pessoa não, porque maldito o homem que confia no... Irmãos, Jesus confia em você. Os apóstolos negaram ele. Vocês estão ouvindo ou não? Você pode dizer que não conhecia, sim ou não? Ficaram com medo. Na ressurreição ele disse: como o Pai me enviou, envio vocês. Receba o Espírito Santo. Soprou sobre eles e mandou eles. Jesus confiou nos apóstolos. O texto não está dizendo para eu não confiar numa outra pessoa. O texto está dizendo que eu não devo confiar em mim. Não é confiar no outro, é não confiar em mim. Maldito o homem que confia no próprio homem, que confia em si mesmo. Faz do seu braço da sua força. Ou confia na sua inteligência e sua capacidade. Então, a sequência eu vou afastar o meu coração do Senhor. Porque eu não posso confiar em duas pessoas ao mesmo tempo. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em mim. Está claro isso ou não? Ok. Então, qual é a sequência de alguém que tem o pensamento carregado de dúvida? Ela vai ter pensamentos de independência. O que ela vai pensar? O que ela vai pensar? Ela vai pensar da seguinte forma: como a dúvida gera incredulidade, e não o contrário, a pessoa passa a confiar em si mesmo e começa a tomar decisões por conta própria. Ela começa a tomar decisões por conta própria, é o que acontece. Alguns pensamentos de alguém que tem pensamentos de independência. Vamos ouvir aqui. Ok. Sabe, como nada mudou até agora, eu vou desistir. Foi Deus que mandou você abandonar? Desistir. Veja como é a sequência. Minha mente é carregada de dúvida. Tiago diz que uma pessoa cheia de dúvida, ela não vai receber nada de Deus. Não vai receber o quê? Nada. Então eu faço orações que não têm respostas. Faz sentido ou não? E o que torna a vida cristã dinâmica, viçosa, é uma vida em que ela vê resposta às suas... Não porque eu pedi um desejo a Deus e Deus atendeu meu desejo. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não existe para atender seu desejo. Deus existe para fazer a sua própria vontade. É você que tem que descobrir a vontade de Deus na palavra e orar a vontade dele. Amém? Agora escute. Então eu faço orações que não obtêm resposta. Está claro isso ou não? Então o que eu começo a fazer? Eu começo a dizer: põe, sinal de oração não funciona. Então eu vou fazer as coisas por conta própria. Eu começo a ter dúvida sobre o poder da oração. Então a dúvida me leva a ter pensamento de dependência. Dali por diante, eu começo a fazer as coisas por mim mesmo. Eu já não procuro mais Deus. Eu já não consulto mais. É por isso que a Bíblia diz: coloca Deus em primeiro lugar. Lembre-se. Porque significa que a partir de dali em diante, Deus não está mais em primeiro lugar. Na verdade, às vezes não está mais em lugar nenhum. Tem anos que eu não pergunto nada a Deus. Tudo na minha vida eu tomo decisão por conta própria. Eu não peço a Deus a opinião dele para nada. Inclusive, eu vou abandonando coisas, largando coisas, sem perguntar a Deus se eu deveria abandonar aquilo, largar aquilo ou não. Porque eu me cansei. Alguém está ouvindo isso ou não? Caso Deus fale, é melhor eu ter um plano B por pura precaução. Talvez você tenha esse pensamento. Caso Deus fale, é melhor eu ter um plano B. E você vê pessoas na Bíblia assim. Deus dizendo: você sabe qual é o problema de você, Israel? Você não confia em mim. Você já foi procurar o Egito para fazer acordo com eles. Você foi procurar nações pagãs para fazer acordo com eles, porque vocês não confiam em mim. Vocês estão tendo um plano B. Para se defender de uma nação pagã, estão fazendo aliança com outra nação pagã. Sabe o que vai acontecer? Essa nação pagã, ela vai trazer maldição para dentro da sua terra. E quantos de nós fazemos isso? Deus está demorando, então eu vou começar a fazer as coisas por conta o quê? Por conta o quê?
E achamos que isso não tem nada demais, meu irmão. Isso é muito grave, porque isso é um pensamento de... É um pensamento de quê? De independência. De independência. Ok. O outro pensamento de dependência. Não estou interessado no que Deus vai dizer sobre esse assunto, pois eu agora já sei exatamente o que eu vou fazer. Esse é um grande perigo. Quando nós sabemos exatamente o que vamos fazer. Então, quando eu já sei o que eu vou fazer, para que eu vou perguntar a Deus? Eu vou fazer a minha o quê? Eu vou fazer a minha o quê? Se eu já sei o que eu vou fazer, para que eu vou perguntar a Deus? Qual é a opinião dele? O que ele pensa sobre aquilo? Esse é o maior perigo. São as nossas convicções que vêm da nossa crença, da nossa mente, da nossa inteligência, do nosso próprio entendimento. Estamos confiando em nosso próprio... E a Bíblia diz, maldito o homem que confia. Quem disse isso foi Deus. Deus disse, maldito. Maldito o homem que confia em si mesmo. Não estou falando do outro. Maldito o homem que confia o quê? Em si. Diga comigo, pensamentos de dúvida, pensamentos de independência. Então, meu problema não estão nas coisas do lado de fora. Meu problema está do lado de dentro. São alguns pensamentos que eu carrego. É a forma que eu penso. Eu penso dessa forma. Minha mente está carregada de dúvida e, como consequência da dúvida, eu começo a ter pensamentos de independência. Eu não lembro mais do Senhor. Eu não lembro qual foi a última vez que eu parei e eu disse, Deus, o que é que eu faço? Tinha um livro que eu li quando eu era garoto, eu devia ter, 17 anos de idade. Um livro pequenininho assim. O título do livro era Em Meus Passos, o que faria Jesus? Ah, como seria diferente se a gente crê, nós os crentes, antes de tomar uma decisão, perguntasse assim, Senhor, o que eu devo fazer? Porque, irmãos, é muito fácil você confiar nisso aqui. Só que isso aqui não substitui o Espírito Santo. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo e não tem nada errado com isso. Mas pode ter certeza que você não é mais inteligente que o Espírito Santo. Só um crente disse amém. Vocês então acham que são mais inteligentes que o Espírito Santo? Saber mais do que ele? A Bíblia diz que ele é o Deus que os seus olhos passeiam por sobre toda a terra. E a Bíblia diz, com ele mora a luz e com ele não há treva alguma. Ele vê tudo ao mesmo tempo com clareza. Você só vê em partes, ele vê o todo. Então, eu prefiro conversar com ele. Amém? Então, diga assim comigo. Pensamentos de dúvida e pensamentos. Diga comigo, pensamentos de independência. Então, pensamento de dúvida faz com que eu comece a pôr em xeque o caráter de Deus, sua palavra, começa a não ter resposta de orações, daí por diante eu começo a tomar decisões por conta própria. E aí vem o terceiro e último, a consequência natural. Quantos me acompanham? Diga amém. Ok. Vocês percebem que a Bíblia é muito inteligente? Sim ou não? Vocês percebem a inteligência aqui no texto? Sim ou não? Ok, vamos lá. A Bíblia diz assim então. Verso 7. Não fique cheio de si. Aqui na Bahia a gente usava essa linguagem assim. Poxa, vai baixando sua bola. Você está com a bola cheia danada, não é isso? Sim ou não? Lembra dessa expressão aqui na Bahia? Fulano está com a bola cheia. Baixe sua bola. Só estava o quê? Cheio de si. Sim ou não? Se achando. Aí a Bíblia diz, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar ou afastar-se do mal. Quantos podem dizer aleluia? Ok, terceiro pensamento que pode nos causar problema são pensamentos de orgulho. Pode botar entre parênteses, presunção. A Bíblia diz, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. É uma sequência natural. Vamos lá. Minha mente está carregada de dúvidas. E Tiago diz que
Uma mente carregada de dúvida é uma mente dividida. Ok? É um homem balançado de um lado para o outro, como a onda é balançada pelo vento. É uma pessoa instável. E essa pessoa, ela não vai obter nada de Deus. Então, uma pessoa carregada de dúvida, ela não tem resposta às suas orações. Ela começa a pôr em xeque o caráter e a palavra de Deus. Então, ela já não consulta mais a Deus e começa a tomar decisões e decisões e decisões por conta própria. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Ela começa a tomar decisões por conta própria. E agora, porque ela começou a tomar decisões por conta própria, ela começa a se sentir. Sim ou não? Aí a Bíblia diz que ela começa a achar que a razão do seu sucesso é a sua própria sabedoria, a sua própria inteligência. Eu entendi que ela está tomando decisões por conta própria. Alguém está ouvindo ou não? Diga comigo. Orgulho, entre parênteses, você pode colocar presunção. Onde está escrito isso? Deuteronômio, vai comigo, 8:17. Deuteronômio 8:17. Deuteronômio 8:17. Você está comigo, diga amém. Ok. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 17, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, na área, diz assim: não digas, pois no teu coração, então está falando do pensamento, não diga, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. A Bíblia está dizendo, não digas. Não é um pensamento que eu posso ter, que eu deva ter. Então a Bíblia está dizendo que o problema não estão nas coisas do lado de fora, mas do lado de dentro. Há certos pensamentos que eu não deveria ter, e um desses pensamentos é um pensamento de presunção. A Bíblia diz, não diga no teu próprio coração, foi a minha força, foi o meu poder que me adquiriu essas riquezas. Não é a minha mensagem hoje aqui, mas se você continua o texto, a Bíblia diz, novamente, lembra-te do Senhor, o teu Deus, Ele é que te dá capacidade para adquirires riqueza. Então, lembrar do Senhor é você trazer à memória que Ele é que está em primeiro lugar. É Ele a razão da sua vida. É Ele a fonte da sua vida. Mas você está se tornando uma pessoa cheia de dúvida, cheia de independência, e agora entrou o orgulho. Um pensamento de presunção. Está tudo dando certo e o mérito é seu. O mérito é seu, está tudo dando certo. Você está fazendo, está fazendo, está fazendo, está fazendo. Às vezes, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é as coisas darem certo na coisa errada que você está fazendo. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. O texto começa dizendo, lembre-se do Senhor para colocá-lo em primeiro lugar. Em que posição? Então veja aqui como uma sequência perfeita. Quando Deus não está em primeiro lugar, quem é a pessoa que está em primeiro lugar? Vou perguntar de novo, porque alguns não responderam, ficaram com medo. Quando Deus não está em primeiro lugar, quem que está em primeiro lugar? Quem é a igreja? Sou eu. Quando Deus não está no primeiro lugar, quem está no primeiro lugar sou eu. Eu estou em primeiro lugar. Então, segundo. Ok. Você sabe o que significa o primeiro lugar? Quando, eu já falei isso aqui, quando você vai comemorar o ano novo judaico, o ano novo judaico é chamado de Rosh Hashanah. Rosh é cabeça, Hashanah é ano. Então, é a cabeça do ano. Rosh, em hebraico, é a ideia de líder, de chefe. Quando Moisés chamava as tribos, não viam todas as tribos, só viam o Rosh, a cabeça de cada tribo.
Na igreja, você é a cabeça ou você é o corpo? Quem é a cabeça? Cristo. Primeiro lugar é o cabeça. Primeiro lugar é o quê? Cabeça. A gente deve até usar essa linguagem, né? Fulano é o cabeça de chave. Ele está o primeiro lugar ali naquela posição do chaveamento. Sim ou não? A liderança está com ele. Vamos lá. Quando Deus não está no comando, não está em primeiro lugar, você está em primeiro lugar, eu estou em primeiro lugar. Então, quem é que está no comando? Quem está no comando? Eu estou no comando. Em primeiro lugar, isso. Eu estou o quê? No comando. E como eu estou no comando, eu acredito que eu posso dar conta de tudo. E agora é onde entra o problema. É por isso que você está estressado. Porque você se colocou no comando da sua vida. E se você está no comando, né? Quem tem que dar conta de tudo é quem? Você. Sempre, meu irmão, quem está no comando, quem é o líder é quem dá conta. Sempre é assim. Sim ou não? O líder dá conta. Então quem está no comando? Você. Então quem é que tem que dar conta da sua vida? Você. Você tem que dar conta de tudo a sua vida toda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo o seu esgotamento está vindo disso. Você não tem a capacidade de dar conta. Você só acha que pode. E se você continuar, uma hora você vai pifar. Se você continuar achando que você é o chefe, o líder, que você consegue dar conta da sua vida sem Deus, uma hora você vai pifar. Porque a Bíblia diz que não é a vida que Deus tem para você. Ele tem uma outra vida. Eu vou daqui a pouco continuar mostrando isso para vocês na palavra. Vocês estão me acompanhando ou não? Meu irmão, eu não estou tocando terror hoje aqui não. É que eu preciso mostrar a vida que levamos e depois mostrar a vida que Deus quer. Essa não é a vida que Deus quer para você. Deus não quer que você tenha um esgotamento. Mas você está se esgotando por quê? Porque você está tentando dar conta. Dar conta por quê? Porque você é o cara, você é a mina. Você olhou para você e viu que o volante está na sua mão. Você está no comando. Você não lembra a última vez que você dobrou seu joelho em casa e consultou a Deus. Para qualquer coisa que você vai fazer. Você nem lembra mais. Faz a sua vida por conta própria. Você separou a vida de Deus e a sua vida. Você quer fazer a sua vontade. Você quer o que vai te fazer feliz. Irmãos, às vezes o que vai te fazer feliz vai te levar para longe do propósito. Você sabe qual um dos erros do avião, da historinha do avião? É que não estavam ensinando aquela criança a lidar com uma coisa chamada frustração. E na vida você não vai ter só alegria. Na vida você vai ter frustrações. E saber lidar com a frustração vai lhe tornar um adulto saudável. Para você amanhã não pifar. Porque quem não sabe lidar com a frustração, vai ter uma frustração, duas frustrações. Na sétima frustração a pessoa pifa. Porque ela não sabe lidar com a frustração. Ela não sabe lidar com a coisa que a contraria. Inclusive tem crentes aqui que estão frustrados com Deus. Porque acham que Deus não faz suas vontades. São filhinhos mimados. E há muito crente que sai da igreja por isso. Ah, Deus não fez a minha vontade, vou me embora da igreja. Vou largar Jesus. Ou você acha que não tem? Irmão, o problema nunca está com o nosso espírito. O problema está com a nossa mente, com o tipo de pensamento que temos. Então vamos lá. Pensamento de dúvida, pensamento de independência, pensamento de presunção ou de orgulho. Quando você entender até aqui, diga amém. Então diga assim comigo, o esgotamento vem quando eu estou tentando fazer o trabalho de Deus.
Deus aguenta fazer o trabalho dele? Eu quero ver, igreja, Deus aguenta fazer o trabalho dele? Agora tente fazer o trabalho de Deus para ver se você aguenta. Você não aguenta. Você quer fazer o trabalho de Deus. Você quer saber o passado, o presente. Meu irmão, só quem sabe passado, presente e futuro é Deus. Não coloque sobre você um peso que você não aguenta. A Bíblia diz, olha, meu irmão, Jesus estava errado. Jesus disse, você sabe o que é que você dá conta? Você só dá conta do dia de hoje. Basta cada dia o seu. Você quer dar conta da vida toda, você quer se preocupar com o que ainda vai acontecer, pelo amor de Deus. Entregue seu futuro na mão do Senhor. Confie nele. Ore. Apresente a ele suas questões. Aquilo que está tirando o seu sono. Porque Deus quer que você durma. Se você não dorme, alguma coisa está errada. Porque quem não dorme vai pifar. Sim ou não? Você precisa dormir. Mas não dorme por quê? Não dorme porque não tem uma cama? Graças a Deus, Deus lhe deu uma cama. Você não dorme porque você não tem colchão? Graças a Deus, Deus lhe deu o colchão. Por que você não dorme? Porque a sua mente não descansa. Você não tem paz. E uma mente que não é pacífica não é uma mente saudável. Tem gente que já acorda de manhã, preocupado como vai ser o dia. Alguém está ouvindo isso ou não? Posso continuar mesmo? Posso mesmo? Agora, o que acontece, vejam bem. Deus está falando com você aqui hoje? O que acontece quando a gente entra nesse modo de vida? Vocês concordam comigo que isso aqui é um modo de vida, sim ou não? É um modo. Tem um modo certo, que é o modo que Jesus está ensinando na palavra, e o outro modo errado. Isso é o modo de vida, sim ou não? Ok. Então, o que acontece quando a pessoa entra nesse modo? Ativa esse modo. Pensamentos de dúvida, pensamentos de independência, pensamentos de presunção ou orgulho. O que acontece quando a pessoa começa a entrar nesse ritmo? Bem, às vezes Deus vai esperar você cair na real. Porque Deus não força ninguém. Alguém está ouvindo ou não? Alguém está ouvindo, sim ou não? Deus vai esperar você cair na real. Do que você está fazendo tudo errado. E que no final nada vai dar certo. Alguém está ouvindo ou não? Deus às vezes vai esperar eu e você cairmos na real. Que vai. Uma hora Deus vai ficar esperando a gente cair na real. Que a gente está fazendo tudo errado e que as coisas não vão dar certo. Ah, pastor, isso não é verdade não. Vamos pensar num personagem bíblico que Deus deixou ele cair na real. Vamos lá. Teve um personagem bíblico e que ele se parece muito com a gente, porque ele é gente igual a gente. Pele, osso e pescoço, como dizia a minha querida avózinha. Escute, esse personagem bíblico, uma hora Deus perguntou, e aí, velho? Você vai conseguir descer mais fundo do que isso? Ou tá bom para você? Porque a Bíblia diz o seguinte, que um dia, um camarada chamado Jonas, qual era o nome dele? A Bíblia diz que Jonas desceu a Jope, onde tinha um porto. Ele desceu. Nínive ficava para um lado, ele foi para o lado inverso. Ele estava fazendo a vontade de Deus ou a dele? Era um pensamento de independência, sim ou não? Sim ou não? Ok. Nínive ficava para lá, Jope ficava para o outro lado. A Bíblia diz, ele desceu para Jope. Era como se ele tivesse que subir para Nínive, ele desceu. Ele fez o quê? Ok. Ele foi de um nível para outro. Ele desceu. A Bíblia diz que quando ele chegou lá em Jope, ele pagou uma passagem e desceu para o porão do navio. Ele desceu para onde? Ele foi um nível mais abaixo. Ele desceu para Jope, para o porto, e do porto de Jope ele desceu para o porão do navio. Quando a tempestade veio, vocês conhecem a história, pegaram a sorte, caiu sobre Jonas, pegaram Jonas e jogaram dentro d'água. Sim ou não? Ele desceu para Jope, de Jope para o porão, do porão para dentro do mar. Sim ou não? A Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas. E a Bíblia diz que ele viu as profundezas passarem por ele.
Ele foi levado para as profundezas do mar. O que Deus estava perguntando a ele? E aí, vai parar não? Vai continuar? Você vai querer que eu leve você agora para o centro da terra? É? Vou te levar para as Forças Marianas, é o que você quer? Vou permitir. Porque você desceu, eu estou mandando você subir para Nínive, você desceu a Jope, de Jope você desceu para o porão do porão do navio desceu para o mar, do mar você agora está na barriga de um grande peixe. Para onde você quer descer mais? Deus está perguntando isso para você, para onde você vai mais aonde, velho? Vai para onde mais assim? Você está esperando você pifar? Você está esperando você pifar? Você quer dar conta mesmo? Você acha que você é Deus? Você acha que você é Deus? Qual foi a última vez que você me buscou? Qual a última vez que você orou? Qual a última vez que você confiou em mim? Qual a última vez que você descansou? E daí que parece que eu estou demorando? Você não confia em mim, não? É seu orgulho. Você acha que você é melhor do que eu. No seu orgulho, você acha que eu estou demorando? Então, vai fazer por sua conta. Já que você é melhor do que eu, faça. No seu orgulho, você acha que eu sou melhor, que eu estou demorando muito. Faça por conta própria. Tem gente aqui que não aguenta esperar. Tem gente aqui que não aguenta esperar nada. É uma impaciência terrível, não aguenta esperar nada. Ah, Deus está demorando. Cuidado, que nesse Deus está demorando, você pode aceitar uma oferta do diabo. Porque o diabo é rapidinho. O diabo é fast food. Deus cozinha carne. O diabo sabe fritar hambúrguer. Pode ter certeza disso. Vocês estão ouvindo ou não? Leva tempo para você construir um casamento. Mas o diabo arranja rapidinho um amante. Sim ou não? Sim ou não? O diabo é fast food, irmão. Você leva anos para construir uma empresa. Mas o diabo apresenta uma proposta para você ganhar dinheiro rápido e fácil. Essas duas palavras nunca vêm juntas. Dinheiro rápido e fácil. Nunca acredite em dinheiro rápido e fácil. Essas três palavras nunca podem vir juntas. Você sabe por que as pessoas caem nesse nome de bet, nessas coisas todas? Por uma coisa chamada ganância. As pessoas caem em golpe porque são gananciosas. Gananciosas. É a ganância que faz as pessoas caírem em golpe. Porque ela quer as coisas o quê? Vamos ler a Bíblia? Ou que vocês não acharam que o pastor viaja? Jonas, capítulo 2, verso 1 ao 2, nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá para a Bíblia. O que foi que aconteceu com Jonas? Jonas, capítulo 2, verso de 1 a 2, nova tradução. Ok. Eu vou ler o verso 1, o verso 2, depois vou pular para o 10. Se você puder me acompanhar, a Bíblia diz aí, assim, ó. Ali, de dentro do peixe, não era melhor Jonas ter orado no quarto? A Bíblia diz, ali de dentro do peixe, Jonas orou ao servo, orou ao escravo, orou ao gênio da lâmpada que tem que fazer todas as nossas vontades. Ele orou a quem? Ao que manda, ao Adoni, ao amo, ao Senhor. Isso significa Senhor. A palavra Adoni, Adonai. Meu Senhor, o que comanda, o que é dono. Amém? Aí a Bíblia diz, ele orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro. Clamei pelo quê? Caiu na real, irmão. Caiu na real. Uma hora ele precisa cair na real. Clamei por socorro e tu, meu Deus, tu me respondeste. Ele quer te responder. Mas a sua mente é que está carregada de dúvida. Tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Gritei pedindo socorro e tu ouvistes a minha o quê? A minha voz. Amém? Ele estava lá no fundo, irmão. A Bíblia diz, eu não vou continuar o texto, mas o texto diz que o grande peixe levou ele para as profundezas da água. Estava lá no fundo, quando ele clamou a Deus. Verso 10 diz assim. A Bíblia diz. Então, eu gosto desse então. Depois que a gente ora. Depois que a gente clama a Ele. Depois que a gente se humilha. Depois que a gente reconhece que a gente não é nada, irmão. Para com esse orgulho, com essa vaidade. Nós não somos nada. Ele é que é tudo. A Bíblia diz, então, o Senhor deu ordem ao peixe. E ele vomitou Jonas na praia. Alguém pode dizer aleluia? Eu posso continuar pregando mesmo? Ok, ouça o que eu vou dizer.
Quando Jonas recebeu a ordem de Deus para subir para Nínive, ele desceu para Jope. Sim ou não? Ele desceu. Ele não subiu, ele desceu. Está claro isso ou não? Quem foi que pagou o bilhete dele para ele entrar no barco? Quem foi que pagou? Ele pagou. Ele saiu do dinheiro dele, porque ele estava na desobediência. Mas na hora que Jonas orou, o peixe levou ele para a praia de Nínive. Ele foi por conta de Deus. Suas despesas e seus gastos às vezes são altos, porque você está em desobediência a Deus. Há muita coisa que você trouxe para a sua vida que Deus não mandou você trazer. Aprenda o segredo da maturidade. Quanto mais maduro você fica, mais coisas você tira da sua vida, você não traz. Isso é papel de menino. Menino enche a vida de coisa. Quer tudo na vida, aí se enche de coisa. Meu irmão, a pessoa madura, ela diz, eu preciso disso, eu preciso disso. E tem uma vida com aquilo que é suficiente para ela viver bem. E não atrai um monte de coisa para a vida dela. Aí fica... Meu irmão, tem gente que busca a sarna para se coçar. Se você obedecer a Deus, muitas vezes Deus vai bancar algumas coisas na sua vida. Por graça. Mas na hora que você anda pelo caminho errado, tudo que vai vir na sua vida, você vai ter que bancar com você mesmo. Porque você não vai contar com a graça de Deus. Você está por conta própria. Quem está entendendo isso ou não? Você está ouvindo isso ou não? Então diga assim comigo. Jonas, diga comigo, Jonas caiu em si. Um jovem rico não caiu em si, mas Jonas caiu. Jonas deu a meia volta. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo. É uma cooperação. Diga comigo, é uma cooperação. Diga comigo, Deus orienta e eu sigo a orientação. E Deus ainda me dá graça para eu obedecer a sua vontade e ter sucesso. Amém? Deus não vai fazer a sua parte, mas também não tente fazer a parte de Deus. Deixe Deus fazer a parte dele. A parte dele é guiar você, orientar. Ele diz assim, esse é o caminho. Ele lhe orienta, aí você vai o quê? Seguir. E é interessante o que eu falei, quando você segue a orientação de Deus, Deus ainda lhe ajuda a obedecer à vontade dele. Porque você quer fazer a vontade dele, ele lhe ajuda, ele ainda lhe dá graça. Ele ainda banca o que você vai fazer. Ainda banca o que você vai fazer, porque Deus é com você. Amém? Agora, aí você tem sucesso, não é o que o texto diz? O texto diz isso. O texto diz que nós não devemos achar que o nosso sucesso vem da nossa própria o quê? Força. O nosso sucesso vem de quem? Do Senhor. Por seguirmos a sua orientação. Alguém pode dizer amém? Deus falou com você, diga aleluia. Para fechar aqui, botar a cereja aqui, em cima do sorvete. Dos últimos textos. Primeiro texto aqui. O resultado de você mudar seus pensamentos pela palavra. É o que você tem ouvido mais do que tudo aqui nessa igreja. Mude seus pensamentos pela palavra de Deus. Amém? Diga comigo. Mudar os meus pensamentos pela palavra. É uma troca, sim ou não? Ok, vamos lá. Qual é o resultado de mudar os meus pensamentos pela palavra? O que a Bíblia diz aqui? Ok. Vamos voltar lá para Provérbios 3, verso 8. Verso 8. O que acontece se eu fizer essa troca? Trocar os meus pensamentos pela palavra de Deus. A Bíblia diz, verso 8. Se, é uma condicional. Verso 8. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Alguém pode dizer aleluia? Na versão amplificada da Bíblia em inglês diz assim: será saúde para seu corpo, sua medula, seus nervos, seus tendões, seus músculos, todas as suas partes internas, e você terá refrigério, bem-estar até para os seus ossos. Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, essa vida doente, precária que vivemos, não é a vida que Deus tem para a gente. Quando eu sigo a instrução de Deus, troco os meus pensamentos pela sua palavra, o meu corpo todo ele vai gozar de saúde. E a Bíblia ainda diz, não só terei saúde no meu corpo, mas a Bíblia diz, eu terei refrigério, eu terei vigor
interior para enfrentar a vida. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Diga assim comigo. Essa é a vida que Deus tem para mim. Diga comigo. Essa é a vida que Deus tem para mim. Uma vida sem medo. Diga comigo. Uma vida sem medo dos desafios. Vou ter força, meu irmão. Ele vai me dar força, vai me dar vigor, vai refrigerar os meus ossos para que eu possa enfrentar a vida. Enfrentar a vida com o quê? Com paz. Ele está comigo. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Último versículo, vamos ler. Deus falou com você hoje, diga amém. Ok. Pare de alimentar sua mente com pensamentos negativos. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Pare de alimentar sua mente com pensamentos negativos. Alimente sua mente com a palavra. Agora a questão toda é, qual foi a última vez que você se aproximou da palavra? Provérbios 3,18, Bíblia viva. Esse é o último versículo. Provérbios 3,18, fala comigo. Provérbios 3,18. Se você está comigo, diga amém. Provérbios 3,18 diz assim, ó. A sabedoria é como uma árvore. É como um o quê? Cujos frutos, olha o que Deus tem pra gente. Os frutos dão morte. Os frutos dão o quê? Ou seja, a árvore é a sabedoria. E a árvore tem o quê? Frutos. E quando eu como desse fruto, eu recebo vida. A vida que está na árvore é a vida que vem para mim. Jesus disse, eu sou a videira. Amém? Jesus é a própria sabedoria. Alguém pode dizer aleluia? A palavra é a sabedoria de Deus. Aí é o que a Bíblia diz assim. Feliz é a pessoa que sempre... A Bíblia não diz quem come de vez em quando. Feliz é quem sempre come esses frutos. Porque a nossa vida é acumulativa. Você nunca terá saúde porque comeu saudável um dia na semana. Você nunca será limpo se só toma banho uma vez, a não ser que você seja francês. Você faz isso repetidas vezes, sim ou não? A nossa vida é acumulativa, sim ou não? Você nunca será um crânio se você só estuda uma vez? Você é um crânio porque você estuda várias vezes? Por muitas vezes? Diversas vezes, sim ou não? É acumulativo, então escute. Eu e você precisamos comer da palavra. Segunda, terça, quarta, quinta, sempre. Eu troco os meus pensamentos pela palavra de Deus. E quando eu faço isso, eu desafio qualquer um aqui. Você começa a ter os resultados da palavra. Amém? Você passa a ter os resultados da palavra, porque a palavra é verdadeira, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. Eu quero ver você começar a cumprir a palavra e Deus não ser fiel com você. Deus não tem compromisso com você, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Você vai poder dizer, Senhor, tu disseste, meu irmão, eu passo minha manhã dizendo, está escrito, Mateus 7,7. Peça e lhe será dado. Eu começo a fazer os meus pedidos a Deus. E eu confesso a palavra e creio que a palavra diz. Eu não fico preocupado quanto tempo vai demorar até eu receber o que eu pedi. Porque eu vou receber o que eu pedi. Porque ele disse, peça e lhe será dado. Mateus 7,7. Você precisa orar a palavra. Quantos entenderam hoje? Diga amém. Entendeu de onde vem seu esgotamento, seu estresse? De onde vem toda essa turbulência interior? Não vem dos seus problemas do lado de fora, porque problemas todos têm. E por que alguns têm paz e outros não? Tem a ver com o tipo de... Com o tipo de quê? Pensamento. Você está tentando dar conta das coisas. Não faça isso. Você vai pifar uma hora. E Deus não tem isso para você. Quantos entenderam essa mensagem? Diga aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome de Jesus.